Fala galera, tudo bom? Gustavo na área para nossa terceira aula de Química do projeto Terceira Série Plus. E como a gente já vinha fazendo anteriormente, a gente vai aqui abordar questões referente ao terceiro ciclo. Antes da gente começar, galera, quero alertar que a gente está no final de agosto e já está rolando as aulas do Preparatório Enem nos polos. E a nossa aulinha de Química vai acontecer no dia 16 de setembro. Então todos estão convidados aí. Quero ver a presença de todo mundo em massa. Eu estarei em Maricá e teremos excelentes professores nos outros polos. Bom, galera, vamos começar nosso trabalhinho aqui de hoje. Joga na tela aí, meu anjo. Isso. Nossa primeira questão de hoje vai abordar aqui um lance aqui sobre reações químicas. E é uma questão teórica, é uma questão que confunde algumas pessoas. Algumas pessoas não conseguem entender o que de fato aqui ele está pedindo. Vale destacar que essa questão aqui, ela está falando ali daquela questão ambiental. E vamos para a questão aqui para a gente ver o que ele está querendo da gente. Uma questão que caiu no Enem de 2020, ele coloca aqui o seguinte: a química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes. Então, galera, quando ele fala aqui que processo eficiente, já é um ponto aqui de atenção para a gente. Que transformem a maior parte do reagente em produto de forma rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Ou seja, o cara está querendo aqui, ele está priorizando uma reação eficiente, rápida, com poucos reagentes, que formem um único produto. Ok? É a mensagem que ele está colocando aqui. Aí vem o comando da questão, né? O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química, química verde, pode ser representado por... Ele traz para a gente 5 alternativas, e quando você olha para ela, não tem fórmula nenhuma, você tem ali letras no lugar das fórmulas. Então, vamos lá, vamos compreender aqui a primeira. Letra A, ele coloca A mais B mais C, formando D. O que eu percebo aqui? Que eu tenho 3 reagentes formando um produto. E ele diz que a reação ocorre em alta pressão. Tudo bem. Letra B, ele coloca A e B como reagente. Eu já tenho aqui menos reagentes do que a questão anterior. No entanto, eu tenho aqui a formação de 2 produtos. Esses 2 produtos já está ferindo ali aquela questão de evitar a formação de coproduto. Vamos continuar aqui analisando. Na letra C, eu tenho A reagindo com 3 mol de B, formando C. A letra D, eu tenho 3 reagentes e 2 produtos. E na letra E, eu volto a ter 2 reagentes e um único produto. Galera, aqui, quando ele fala que tem que ter pouco reagente e formando prioritariamente um único produto, a minha dúvida está entre a letra C e a letra E. Por quê? Porque são as 2 alternativas que têm pouco reagente e um único produto. A dúvida é qual que eu escolho. Vamos lá, na letra C, ele diz que a reação ocorre com o uso de solvente orgânico. E na letra E, ele diz que a reação ocorre com o uso de um catalisador contendo um metal não tóxico. Galera, lá no ramo da química verde, ele fala que a reação tem que ser rápida. E para que serve um catalisador? O catalisador serve para aumentar a velocidade da reação. Quando ele diz que o metal é não tóxico, é porque ele não vai agredir o meio ambiente. Dessa forma, galera, nosso gabarito aqui
É a letra E. Uma questão simples, mas que certamente causa um certo desconforto no aluno, porque o aluno não está habituado a ver esse tipo de questão quando ele está ali estudando no dia a dia da sala de aula. Mas aí fica a dica aqui, que esse tipo de questão pode aparecer na tua prova. Bom, seguindo aqui adiante, trouxe aqui uma questão de 2022, uma questão que vai falar sobre a temida estequiometria, galera. A temida estequiometria, que o aluno Santa Mônica não vai ter esse medo. Por quê? Porque ele vai chegar lá preparado, sabendo o que ele tem que fazer. Lembrando, galera, na estequiometria, o princípio químico, ele é relativamente simples. O que pega a maioria dos alunos é a questão do cálculo, que é inevitável. O que eu recomendo? Poxa, tem que fazer um cálculo? Treina, pega uma horinha do teu dia, vamos fazer conta, multiplicar, dividir, trabalhar a questão da vírgula. Por quê, Gustavo? Porque é importante. Você vai precisar dessa habilidade no dia da tua prova. Pior coisa que tem é o cara que é refém da calculadora, chega lá no dia do vestibular e ele não pode utilizar do recurso da calculadora. Então vamos dar uma lida. Essa questão aqui, ele começa dizendo que um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, que tinham a massa de 5,6 gramas cada, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem. E ele coloca aqui a fórmula da ferrugem, e eu quero chamar a atenção para um detalhe, porque ele está colocando como fórmula o seguinte, ó, Fe2O3.H2O. Ele quer dizer que aquele óxido de ferro 3, ele está monohidratado, ele está acompanhado de uma molécula, 1 mol, né, de água. Né? Para cada mol ali de óxido eu vou ter 1 mol de água, ou seja, para cada molécula de óxido de ferro eu vou ter uma molécula de água. A gente chama isso de monohidratado, que é uma substância marrom insolúvel, produto da oxidação do ferro, que ocorre de acordo com a reação. Galera, toda a estequiometria, ela depende de uma reação para você desenvolver aquele cálculo. Vamos ver agora qual é o comando, né? A pergunta que ele faz. A pergunta é a seguinte, ó, qual foi a massa de ferrugem produzida ao se oxidar a metade de um prego? Galera, aqui já é um ponto de atenção. Por quê? Porque ele fala para mim que um prego tem a massa de 5,6. E a metade de um prego, galera? Quanto que vai valer? Qual vai ser a massa da metade de um prego? É a metade do 5,6. Ou seja, eu já consigo deduzir aqui que meio prego ele vai ter 2,8 gramas. Então, quando ele pede para você calcular a ferrugem formada pela metade de um prego, qual é o valor de partida? Já que ele me informou que cada prego era 5,6, metade de um prego, 2,8. Importante você já dar atenção aqui, ó, nessa leitura. E aí, vamos lá. Estequiometria, galera, sempre vai relacionar duas substâncias. Sempre vai. Não importa se a tua reação tenha 400 reagentes, 200 produtos. A pergunta vai te dar o valor de um e vai perguntar o valor do outro. É importantíssimo que você identifique essas substâncias na reação. Ou seja, o prego é feito de ferro, então tipo, tá aqui, ó, 2 mol de ferro, e ele vai formar a
ferrugem. Galera, nessa questão, ele está preocupado, ele está envolvendo 2 mols de ferro na formação de 1 mol de ferrugem monoidratada, tá? Tem que acompanhar ali aquele ponto H2O. Pô, Gustavo, e a água e o O2 que ele botou aqui? Nesta pergunta não é necessário, ok? Nesse comando aí, ele abriu mão de valores para o oxigênio e para a água. Mas é importante você considerar que a reação só ocorrerá se houver aqueles 2 lá, tudo bem? No entanto, meu probleminha está aqui. Eu tenho que transformar esse 2 mol de ferro e 1 mol de ferrugem. É interessante que eu converta para grama, para eu poder ter o parâmetro, já que ele está falando em massa de ferrugem. Então, vou pegar aqui minha referência. Cara, ele botou aqui nos dados que o ferro, 1 mol de ferro, né? Ele vale 56. Como eu tenho aqui 2 mol, eu vou duplicar esse valor. E o dobro de 56 equivale a 112 gramas. Galera, aqui eu tenho 1 mol de ferrugem, que eu vou ter que calcular o peso. Como que eu vou calcular o peso? Somando aqui a massa molecular. E eu quero chamar a atenção aqui para o fato da água. Ele está aqui com um pontinho, né, monohidratado. A gente vai calcular a massa molar do óxido e vai somar com o da água. Vai ficar isso daqui, ó. Vou trazer aqui, ó, para o cantinho da tela, ó. O ferro é 56, que vai duplicar. O O é 16, que vai triplicar. E eu ainda tenho que somar com a água, que a gente sabe que dá 18. Então, quando eu somar aqui, vai dar 112 mais 48. Aqui dá 160. Quando eu somar com 18, eu vou ter aqui 178 gramas. A importância de você conseguir fazer o cálculo com uma certa rapidez, tá? Para não perder muito tempo na tua prova. E isso que a gente escreveu aqui, galera, é a proporção, né? Cada 112 gramas de ferro produzirá 178 gramas de ferrugem. O problema é que eu não tenho, na prática, eu não tenho aquilo tudo de ferro. Eu tenho só a metade de um prego. E a metade de um prego equivale a 2,8 gramas, que vai produzir proporcionalmente X gramas de ferrugem. Então, galera, a química acabou aqui. A partir desse momento, a gente tem uma regrinha de 3, onde a gente vai trabalhar somente a matemática. Então, como que vai ficar aqui, né? Organizado isso daqui. 112x, que é igual a 178, que multiplica por 2,8. A gente vai ter 112x. Essa multiplicação aqui, né? 178 vezes 2,8, né? 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 7, 56. Com 6, 62, vai 6. 8 por 1, 8. Com 6, 14. Aí eu vou multiplicar aqui o 2, né? 2 vezes 8, 16, vai 1. Por 7, 14 com 1, 15, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. A gente vai somar isso daqui. Vai dar 4986. Tem uma casa decimal, ela vem para o resultado. Então eu tenho 498,6. X é igual a 498,6, que divide por 112. Então teria que armar essa continha aqui, né? Vou tentar aproveitar aqui o cantinho da tela. Vou dividir por 112. Aqui eu tenho o problema da vírgula, que muita gente fica desconfortável com a vírgula. E eu não posso dividir se as casas decimais não estiverem igualadas. Então aqui, galera, ó,
112,0, igualei. E é como se não houvesse aquela vírgula. Galera, se eu dividir 4.986 por 1.120, eu vou ter aqui seguramente 4. Eu vou ver quanto que vai dar aqui esse produto aqui, né? 1.120 vezes 4, que vai dar um 8, 4, 4, 80. Vou subtrair. Aqui vai dar 506, perdão, é 506. Não dá para dividir, vou descer um zero aqui, vai entrar uma vírgula lá. Aqui vai dar 4 de novo. Então, 4, 4... borrachinha aqui. Bom, 4, 4, 8, 0, que é o mesmo resultado. A gente vai ter aqui 0, 8 para 6 vai dar aqui um 8 de novo. Aqui vai virar 49. Tem aqui um 580, baixa um 0 que não tem. E seguindo aqui, galera, a gente já consegue determinar que o resultado aqui só pode dar 4,45, que é o único valor aqui, né? Você tendo as alternativas, quando você começa a calcular, tu já consegue perceber de qual resultado você está se aproximando. Então, galera, na estequiometria a gente tem que tomar esse cuidado, porque o aluno ele fica inseguro ao realizar um cálculo, ainda mais sabendo que o Enem tem a questão do tempo. Então é importante que tu não perca tempo na tua prova, já que você sabe que é uma questão trabalhosa, que você faça esse cálculo consciente, para tu não ficar ali batendo cabeça durante a tua prova. Então essa dica aí, estequiometria é importante, estequiometria, você tem que estar preparado lá no dia da tua prova, ok, galera? E vamos seguir aqui adiante com uma questão do Enem de 2019, uma questão que traz aqui a ideia da eletroquímica, né, galera? A gente já consegue ver ali semi-reações de redução com os respectivos potenciais, e ali aquilo me faz lembrar de pilha, me faz lembrar de talvez eletrólise. Tu já tem que ter essa visão, né? Tu viu a questão, do que ele vai falar, né? Então vamos dar uma lida aqui, ó. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Reparem aqui, ó, que ele não revela quem é a outra espécie. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás, hidrogênio e energia na forma de calor. Galera, parece que não, mas essa informação aqui é importantíssima. Por quê? Porque ele está me garantindo que ao entrar em contato aquelas duas substâncias, eu vou ter liberação de gás hidrogênio. Gás hidrogênio, galera, é o H2, tudo bem? Então, ele diz que forma o gás hidrogênio, energia na forma de calor, que aumenta a eficiência do processo de desentupimento. Aí vem lá, ó, considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico expressos no quadro. Galera, lembra que eu falei que aquela informação ali era importante? Que vai ter formação de gás hidrogênio? Galera, eu tenho aqui, ó, na semi-reação de redução da água, que é o primeiro item aqui, ó, eu tenho a produção
de H2. Ou seja, eu tenho certeza que uma das reações que vai ocorrer é a redução do hidrogênio. Por quê? Porque quando o hidrogênio da água reduzir, ele vai liberar quem? Ele vai liberar o gás hidrogênio. E aí, eu tenho que fazer a leitura. Qual é o potencial de redução do hidrogênio? Menos 0,83 volts. Galera, se o hidrogênio reduz, é porque ele vai estar em contato com alguém que esteja sofrendo fenômeno inverso. Ou seja, o hidrogênio somente irá reduzir se o outro camarada que estiver presente na mistura, se ele estiver oxidando. Então aí é que está o detalhe da questão. Pô, Gustavo, como que eu sei quem reduz e quem oxida? Cara, se ele me deu as semi-reações de redução com os potenciais, aquele que tiver o maior potencial de redução, ele vai reduzir. Então eu vou ter que comparar, galera. Eu vou ter que comparar. O hidrogênio, ele tem aqui, ó, o potencial de menos 0,83, e eu vou comparar aqui com o cobalto, que é a segunda reação aqui, ó. Qual é o potencial de redução do cobalto? É menos 0,73, ou seja, eu tenho que perceber que esse valor aqui, comparado com o do hidrogênio, é maior. Detalhe aí, galera, eu estou com valores negativos. Quanto maior o módulo, menor é o número. É importante você perceber que menos 0,73 é maior do que menos 0,83. Ou seja, num eventual contato entre água e cobalto, quem reduziria seria o cobalto e não o hidrogênio. Ou seja, eu vou procurar na tabela por substâncias que tenham o potencial de redução menor do que o hidrogênio. Que é a única forma que eu tenho de garantir que o hidrogênio vai reduzir liberando o H2. E aí, galera, a questão já deu uma clareada para mim, porque ele diz que o cobre vale menos 0,22, que é um valor maior também. Ele me deu aqui o chumbo como 0,58, que também é um valor maior, e esses três, galera, estão descartados. Aí eu tenho o alumínio, que vale menos 2,33, ou seja, um valor menor, e eu tenho o ferro, que vale menos 0,88, que também é um valor menor. E aí eu fico na dúvida, é o ferro ou é o alumínio? Galera, só trabalhar aqui com a ideia da eficiência. Cara, o valor do ferro, menos 0,88, ele está muito próximo do valor do hidrogênio. Já o valor do alumínio, ele tem ali uma diferença de potencial muito mais significativa, que vai fazer o quê? Com que aquele processo seja mais eficiente. Então aqui, galera, o nosso gabarito vai vir no alumínio. Na mistura haverá alumínio, porque é o elemento que tem um potencial de redução menor, né? Menor do que o hidrogênio, garantindo que quem vai reduzir de fato é o hidrogênio. Uma questão que ela parece que vai requerer um cálculo, mas na verdade ele só está querendo que você faça uma análise dos dados e que principalmente que você conheça o significado dos conceitos estudados em sala de aula. Quando o professor está ali, ó, martelando na tua cabeça que oxidar é perder elétron, reduzir é ganhar elétron, que quanto maior o potencial de redução, maior a preferência para ele reduzir. Isso é a informação relevante
que vai fazer a diferença lá no dia da tua prova. Ok, galera? Então, uma questão bacana aqui. Vamos adiante. E aqui a gente vai entrar em orgânica. Vocês estão reparando aí que a gente já está falando na sala de aula, a gente já está falando em reações. E nesse material aqui, eu estou trazendo duas questões que vai trabalhar reação e que, de alguma maneira, o Enem ele já te diz, ele já te apresenta o mecanismo de reação embutido na própria questão. Isso é uma característica que eu tenho visto nas provas do Enem. Ele te dá um modelo e você tem que seguir aquele modelo baseado com a tua bagagem, né, aquilo que você conhece de química, para encontrar a alternativa. Então vamos lá. Primeiro, ele começa dando um susto na gente, né? Nucleófilos, Nu-, são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica. Aí ele chama aqui de SN, né, que é a substituição nucleofílica. Como mostrado no esquema. Reparem, galera, ele botou o esquema e a gente vai entender esse esqueminha aqui, ó. O reagente Rx mais o nucleófilo vai produzir os produtos R ligado no nucleófilo mais o X na forma negativa. Meu Deus, Gustavo, e agora? Eu não entendi, foi nada. Mas olha o que ele coloca aqui do lado, ó. Ele dá uma luz pra gente. Ele diz que R é um grupo alquila. Galera, o que é grupo alquila? Importante, ó, anota aí no teu livrinho aí, ó. O que é um grupo alquila? É um grupamento carbônico orgânico. Qual, Gustavo? Qualquer um. Qualquer grupamento hidrocarboneto é um grupo alquila, tudo bem? Então vou entender esse R como a cadeia orgânica, que pode ter 1, 2, 3, 10 carbonos, que vai estar ligado em X. Quem é X? É um halogênio. Galera, halogênio, família 7A da tabela, ou 17, quem está lá? Flúor, cloro, bromo, iodo e por aí vai. Tudo bem? Então, halogênio é qualquer elemento situado na família 7. Ou seja, vamos pegar aqui como modelo o bromo, porque ele vai falar do bromo na questão. A gente vai ver aqui que ele fala do bromo. Então, o bromo é um halogênio. Galera, esse cara aqui, uma substância com essa característica aqui, ó, o que ela é? Ela é um haleto de alquila. Tudo bem, galera? Então, vamos continuar lendo aqui a questão. Aí ele vem e fala pra gente, ó, a reação SN entre o metóxido de sódio e o brometo de metila. Opa, eu vou tentar construir essas duas substâncias. Galera, o termo metóxido, e essa nomenclatura me faz lembrar de um éter, tipo, me faz lembrar de um éter, não, me faz lembrar aqui de um óxido, né? Tipo, eu tenho o metil, que é um carbono, né? Ligado aqui no oxigênio. Então, tipo, para isso daqui ficar estável, eu tenho que ter aqui 3 hidrogênios. Ficou feio aqui, vamos tentar melhorar. 3 hidrogênios. E esse cara aqui, o metóxido, ele tem carga negativa, inclusive aqui, ó, é a estrutura que ele botou aqui na colinha, né, vamos colocar assim. Ele vai estar ligado no sódio, que é um metal alcalino de carga mais 1. Então eu tenho a estrutura aqui do metóxido de sódio, que vai reagir com o brometo de metila, que nada mais é do que um metil ligado no bromo, ok? E agora a gente vai identificar. Ele já me garante que isto aqui, ó, ele já me garante
que esse trecho aqui é o nucleófilo. E aqui, ó, no brometo de metila, isso daqui é o grupamento, é o grupo alquila. Então a gente vai tentar seguir nesta reação o que está acontecendo aqui, ó, no modelo. Então, olha, tá invertido, tá? Ó, RX, esse RX aqui, ó, o grupo alquila é o R, o bromo tá fazendo aqui o papel do X, e aqui eu tenho o nucleófilo. O que que vai acontecer? O meu grupamento R, que é o CH3, ele vai aparecer ligado aonde? No nucleófilo, que é o CH3O. Só que tem um detalhe, o ponto de reatividade aqui é o oxigênio. Então, eu vou ter a formação desta substância aqui. E o meu Na, o que que restou para ele? Esse cara aqui que está sobrando, ó, sobrou para ele a opção de combinar com o X. Ou seja, eu vou formar aqui NaBr. Então, eu já tenho aqui os produtos formados e eu vou ver o que exatamente ele está me perguntando. Ó, a reação entre esses dois caras fornece um composto orgânico que pertence a qual função? Galera, quando eu tenho aqui, ó, oxigênio entre carbonos, isso daqui define para mim a função éter. Então, uma questão aí de reação orgânica é interessante. Por quê? Porque ele te dá um modelo. E a gente vai ver que a próxima questão também traz o modelo para a gente seguir. Ok? Olha essa questão aí, ó, 2017. Ele fala da ozonólise, que é um processo que vocês já viram lá no segundo ano. Dá só um minutinho aqui para eu beber minha aguinha. Ele fala que esta reação é aplicada na indústria madeireira para produzir papel. É também utilizada em escala de laboratório, na formação, né, na síntese, né, na formação de aldeídos e cetonas. Importante, ali eu estou marcando aquelas duas funções, porque o objeto da pergunta é exatamente essas duas funções. E ele explica o que é uma ozonólise. Olha como que o Enem tá generoso com a gente, ó. As duplas ligações dos alcenos são clivadas, são quebradas pela oxidação com ozônio, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos e ou cetonas. Cara, esse e ou vai depender do que você está quebrando, qual é o alceno que você está quebrando. Porque eu vou mostrar no final a diferença entre o aldeído e a cetona. Então, por isso que ele bota aqui, ó, vai formar aldeído e ou cetonas, dependendo do grau de substituição da dupla. Ligações duplas. Aqui ele já explica, ó, eu falei que ia explicar no final, o próprio texto já está colocando para a gente, ó, ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais, aquela de extremidade, né, ou monossubstituídas, dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. Olha aqui, ó, ele te deu um modelinho, para você seguir o modelinho. Ele botou aqui um hidrocarboneto com dupla, que é o buteno 1. Aí vai ocorrer a ozonólise em presença de água e zinco. E o que vai acontecer aqui? Ele vai formar o propanal e o metanal. Mas é importante, meu querido, que tu entenda o que aconteceu ali para formar aqueles dois produtos. Aconteceu o seguinte, galera. Essa ligação dupla aqui, ó, ela foi
quebrada. Apertei alguma coisa aqui que não deveria ter apertado. Vamos lá, aquela ligação dupla ali, ó, ela foi quebrada, formando isto aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos, ó. 1, 2, 3 carbonos. Aqui tinha uma dupla, essa dupla encaixou um oxigênio aqui, e como aqui é um carbono terminal, por que terminal? Porque ele está na extremidade, aqui eu vou completar ele com um hidrogênio. Reparem, eu formei aqui um aldeído. Aldeído é quando a carbonila, o C-O, está na pontinha da cadeia. Ok? A pontinha da cadeia é sempre o início da cadeia. No caso aqui, ele não é o último carbono, aqui é o primeiro carbono, porque a cadeia começa a contar do grupamento. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3. E aí, como eu tinha quebrado aqui a molécula original, né? O que ficou aqui do outro lado da dupla? Um único carbono. Eu só tenho um carbono ali que faz uma dupla. E essa dupla vai encaixar com quem? Vai encaixar com oxigênio. Como aqui eu tenho um carbono, e o carbono é tetravalente, eu ainda tenho espaço aqui para 2 Hs. Isso daqui é o aldeído mais simples que existe, é o aldeído de um único carbono. Então reparem, eu botei aqui na forma estrutural, mas ele botou aqui, ó, ocultando carbono na fórmula bastão. Então tá aqui o modelinho, galera. O modelinho te fez entender que a ligação dupla vai ser quebrada. E é isso que a gente vai fazer toda vez que tiver uma ozonólise. Aí o cara vem aqui com a continuação da questão, ó. Considere a ozonólise do composto 1-fenil 2-metil-prop-1-eno, que ele já me deu a estrutura aqui. Ele pergunta quais são os produtos formados nesta reação. Meu querido, tu vai identificar a ligação dupla, característica de um alceno, e você vai quebrar. E quando você quebrar essa ligação, o que você vai formar? Ó, vou repetir o lado de cá, ó, tá vendo? Ó? Eu vou pegar aqui o meu anel aromático, que eu não vou mexer nele. Aí eu tenho aqui, ó, o carboninho, e aqui onde tinha dupla vai virar dupla O. Pô, Gustavo, tá faltando alguém aqui, ó, aqui vai entrar um H. Então aqui eu tenho, que função que eu tenho aqui, galera? Eu tenho um aldeído. Eu tenho aqui, ó, o benzeno com o grupamento aldeído. Quem é esse cara aqui? É o benzaldeído, tá, galera? E o outro composto? Aí é que tá o detalhe, porque no modelo, aqui no modelo, ele me deu 2 aldeídos. Mas lá no texto que introduz a questão, ele fala que pode formar aldeído e ou cetona. E olha o que vai acontecer aqui, ó. O meu segundo grupamento, ele tem 3 carbonos e a duplinha estava aqui no meio, ó. O oxigênio vai entrar no lugar da dupla. E quando eu tenho a carbonila entre carbonos, eu já não tenho mais o aldeído. Eu tenho a função denominada cetona. Só que ele não quer a função, ele quer o nome. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Ou seja, eu tenho aqui a propanona. Gabaritinho aqui. Letra chuva de A no material que eu trouxe aqui pra gente. E aí, galera, a gente vai fechar a nossa aulinha de hoje com a última questão, que vai trazer aqui o princípio de Le Chatelier. A gente está lá estudando na Química 4, né, a questão do equilíbrio, e aqui é uma questão teórica que vai falar de equilíbrio molecular. Vamos dar uma lida aqui. A questão tá aqui o ERJ, galera, mas ela não é o ERJ, não, ela é Enem. O tio Gustavo aqui deu mole. O ERJ tem 4 opções, aqui tem 5, essa questão aqui é do Enem, Enem 2020.
Então, perdoa aí, estou vendo erro agora. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença da água, de acordo com a equação química. Então vamos lá. Cloreto de cobalto mais 6 mol de água. Esse reagente aqui, galera, ele vai estar na coloração azul. Se o cloreto de cobalto interagir com a água, né, formando aqui a umidade, ele vai passar para a forma rosa. E a reação, meus amores, é reversível. Ou seja, ele pode sair da cor azul e para rosa e da rosa voltar para azul. Não sei, aqui no meu tempo na casa da vovó tinha um galinho do tempo, um galinho que mudava de cor quando ficava azul no clima seco, ficava rosa no clima úmido. Enfim, eu acredito que vocês nunca tenham visto isso, mas pergunta para o papai e para a mamãe que eles vão falar do galinho do tempo. Esta reação aqui, galera, ele me dá uma informação aqui que quase passa batido, que é o ΔH. Ele fala que ele não fala o valor do ΔH, mas ele fala que o ΔH é menor do que 0. Ou seja, ΔH é negativo. Galera, se ele está falando que o ΔH é negativo, sabe o que ele está dizendo para mim? Que no sentido direto, no sentido 1, né, no sentido ali da esquerda para a direita, esta reação ela é exotérmica. Ela libera calor no sentido 1. Logo, no sentido oposto, no sentido 2, essa mesma reação ela é obrigada a ser endotérmica. Ok? Por que eu estou falando disso? Porque o princípio de Le Chatelier ele considera que 3 fatores externos podem alterar, deslocar o equilíbrio. O que pode alterar, segundo Le Chatelier, o equilíbrio de uma reação? A concentração de um reagente, a temperatura do meio e a pressão, galera. Então a gente tem que ficar atento nesses 3 fatores para ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver aqui o comando da questão. Ó. Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse na coloração rosa? Ou seja, o cartão está rosa e você quer reaproveitar. Ele pode estar rosa? Não, ele tem que estar azul. Ou seja, para um cartão ficar azul, esse equilíbrio ele tem que ser deslocado para que lado? Ele tem que ser deslocado para o lado esquerdo. Ele quer reconstituir a cor azul. E aí você vai pensar quais são os procedimentos que eu posso aplicar, segundo Le Chatelier, que vai deslocar esse equilíbrio para o lado esquerdo. Ok, galera? Aí ele bota aqui, ó, letra A, resfriaria no congelador, borrifaria com spray de água, envolveria com papel alumínio, aqueceria com secador de cabelos, embrulharia em guardanapos de papel. Então, galera, aqui a gente tem que pensar quais são os fatores que deslocariam o equilíbrio no sentido do reagente. Galera, como aqui ele me deu ΔH, ele me deu aqui o ΔH, e a gente já marcou que a reação é exotérmica no sentido natural e endotérmica no sentido inverso, eu vou pensar aqui no calor. A gente tem que lembrar, isso aqui é teórico, nunca vai mudar, que é o seguinte: o aumento da temperatura sempre vai favorecer o sentido que absorve o calor, ou seja, o sentido endotérmico. Aumentou a temperatura, a reação endotérmica ela vai ser favorecida e deslocada no sentido dela. Então reparem que a reação endotérmica é aquela que traz o cartão para que cor? Para a cor azul, que é o reaproveitamento do cartão. Ou seja,
eu tenho que aumentar a temperatura, galera. Se eu conseguir aumentar a temperatura do cartão, ele vai deslocar para reconstruir a cor azul. Então, vendo aqui as opções, a gente vai ver que aquecer com secador de cabelo vai ser a forma mais rápida, que ele pede aqui, ó, num curto intervalo de tempo, vai ser a forma mais rápida de você deslocar essa reação para o sentido inicial, que é a coloração azul. E aí, galera, a gente fecha o nosso... Isa, bota aqui minha cara grande aqui, ó. A gente fecha o nosso encontro de hoje, ok? Espera aí que essas aulas estejam de verdade ajudando no estudo de vocês, que estejam tranquilizando a preparação de vocês, porque de fato é o nosso objetivo. Então vocês têm aí uma equipe, vocês têm que buscar interagir com o teu professor, entender que ele está ali para te ajudar, entender que você tem que botar empenho, dedicação no processo, porque é um conjunto, No dia da prova é você que vai estar lá. Então, meus amores, um beijo e até o próximo encontro. E não esqueçam, dia 16, aulão preparatório Enem nos polos. Eu vou estar em Maricá, vai ter o polo 1, que é na... Agora deu ruim para mim, ó. Vai ter aula na Taquara, vai ter aula em Bento Ribeiro e vai ter aula em Santa Cruz. Acertei? E aí, galera, conto com vocês lá, ok? Forte abraço, beijão para todo mundo.